Então passava ao professor Ana Belchior. Ana, faz favor. Ok, boa tarde a todos e obrigada. Eu antes de começar a apresentar as notas que eu tenho sobre os documentos, gostaria de dizer que parte da minha investigação tem sido precisamente sobre a democracia nos partidos políticos, não especificamente esta vertente, mas não acaba por não ser propriamente uma temática diferente. E que as minhas preocupações como cidadão vão também ao encontro das preocupações que estão contidas neste documento. No entanto, o nosso papel, enquanto convidados para participar nesta iniciativa, é fazer uma análise crítica ao documento e foi isso que eu fiz. Tenho aqui uma série de notas, mas vou resumir as questões que considero essenciais e como fiz uma análise detalhada do documento, vou precisamente apresentar essa análise na sequência em que o documento as vai expondo. Bem, um primeiro ponto, eu sei que isto tem a ver com as asserções dos organizadores e com as preocupações que levaram precisamente a este encontro e à elaboração deste documento, mas no entanto gostaria de não deixar de referir estes pontos. Primeiro, no preâmbulo, e desde já sabendo que isto foi uma temática que foi abordada na semana passada e que gerou alguma controvérsia, no último ponto do preâmbulo, refere-se que uma das questões, das preocupações que levou a todo este processo é o aumento da crispação e conflitualidade social, com o eventual endurecimento da ação dos Estados, transformando as atuais democracias em Estados autoritários. E depois há novamente uma referência já no elencar de vários bloqueamentos e aqueles alternativos que se colocam. Há aqui uma nota que diz, a linha C, em consequência, a democracia portuguesa ficou reduzida a uns meros e formais atos eleitorais periódicos, de onde derivaram estruturas de poder que, desfocados dos objetivos e conteúdos constitucionais, etc. A minha questão é simplesmente que, bem, este documento tem um intuito de divulgar uma mensagem. E creio que na divulgação dessa mensagem, a terminologia que é utilizada pode ter um peso preponderante. Eu não acredito que os presentes considerem que esteja em causa propriamente o regime democrático. Acho que já não acreditamos nisso. O Portugal de hoje é um Portugal muito diferente do Portugal de há 40 anos, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista da cultura política. Aliás, basta saber que uma das explicações para a subsistência dos regimes autoritários é a persistência de populações com baixos níveis de escolaridade. E apesar de continuarmos a ter déficits que são graves, demos um salto bastante substancial. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que, relativamente a este ponto, creio que falar em Estados autoritários talvez seja um termo demasiado forte. Depois, seguindo a lógica que eu prometi seguir, na linha A, já no ponto do ativismo social, e que foi apresentado também aqui hoje, é referido que o tempo é um obstáculo à participação e que poderá ser essa a explicação do alheamento das pessoas relativamente às questões políticas. Não é que este não seja um fator, mas talvez não seja o fator primordial. Eu não creio que seja especificamente a questão do tempo. Aliás, é referido aqui que a depauperação das condições de vida das pessoas levará a um menor envolvimento, quando na verdade o que acontece é o contrário. As pessoas estão no desemprego, as condições de vida se tornam mais agudas. Aliás, nós vimos precisamente pela enchente da Avenida da Liberdade, que aconteceu precisamente porque as pessoas começaram a sentir que estavam a ser diretamente afetadas, tanto em termos de emprego, das condições do emprego, das suas próprias condições sociais, e foi isso que as mobilizou. Portanto, esta degradação das condições de vida, mais uma vez, não é que não possa estar envolvida. Obviamente que se as pessoas não têm tempo para participar, não poderão participar. Mas mais do que isso, o que conta é a motivação. E a motivação passa muito também por estas condições. No entanto, gostaria de não deixar de referir também que há de facto um aspecto fundamental no que diz respeito às condições de vida. É que aqueles que pertencem, e eu suponho que já disse isto, aqueles que pertencem a escalões socioeconómicos mais vulneráveis, que têm menor escolaridade, que vivem em zonas mais recônditas, com menores acessos, com menor informação, com menores rendimentos, com menor capital cultural, recursos a vários níveis, obviamente que essas pessoas acabam por estar excluídas.
E estão excluídas não necessariamente porque não queiram participar, mas porque não faz parte das próprias motivações desses indivíduos estarem envolvidos. E isto significa que mesmo abrindo campos de participação, como se está a estudar aqui, arranjar canais alternativos aos canais convencionais para a participação dos indivíduos, estes indivíduos estarão fatalmente afastados, mesmo com a abertura destes canais, precisamente porque lhe faltam esses recursos, simplesmente estão aliados. E um dos pontos que me parece que faltam aqui e que eu considero que seria determinante é precisamente a questão da informação e da educação. E isso já foi estudado e está bastante testado, que há uma relação inequívoca entre a escolaridade, a educação e os valores democráticos. Os indivíduos com mais escolaridade, com mais recursos, são mais apoiantes da democracia. E não só isto é verdade, como também indivíduos com mais escolaridade, com mais informação, tendem também a desenvolver condutas que são mais consonantes com a democracia. Portanto, a envolver-se mais, a mobilizar-se mais para iniciativas políticas, a ter uma palavra a dizer, a participar em petições, etc. Há depois um outro ponto, relativamente aos meios de comunicação na linha F. Eu sei que isto foi inclusivamente referido por um jornalista consagrado, que há uma degradação das condições de contratação de jornalistas e que isso os torna vulneráveis. E nesta linha, isso é apontado como condição para a falta de neutralidade dos meios de comunicação. Mais uma vez, não é que isto não seja verdade, mas não é a principal razão. Aliás, gostaria de dizer que a primeira obra que foca precisamente o condicionamento dos meios de comunicação data de 1920, a altura em que se dá a expansão do primeiro, digamos, grande meio de comunicação, que são os jornais. E nesta altura, o autor que escreve este trabalho, que é o primeiro trabalho, digamos que científico sobre os meios de comunicação, ele diz precisamente que há uma tentativa forte de condicionamento dos meios de comunicação e que isso condiciona também a opinião pública, que ele diz que está enviesada, está deturpada, não é um bom contributo para a democracia. E não creio que seja propriamente o facto dos mídias estarem nas mãos dos públicos ou dos privados que seja a explicação para um maior ou menor enviesamento, uma maior ou menor deturpação ou menor neutralidade da informação que é difundida, porque sabe-se, e aliás foram feitas experiências e as conclusões das experiências revelam precisamente que se os mídias são do Estado, obviamente estão condicionados ao poder político da altura, ao governo. Se são privados, respondem aos interesses dos grandes grupos socioeconómicos que têm interesse também em ter o controle sobre esse grande poder que é a comunicação. Como é que isto se resolve? Não sei. Aliás, há algumas propostas que me parecem um tanto ou quanto utópicas de criação, por exemplo, de mídia, cuja gestão pertence a associações sociais, a grupos de cidadãos, etc., mas que me parece que requer algum amadurecimento da própria cidadania para poderem avançar e para poderem ter alguns bons resultados. Bem, passando às propostas, eu não queria ser demasiado exaustiva, vou ser breve no que diz respeito às propostas. Quanto a mim, estas propostas cingir-se-iam a três grandes pontos. Por um lado, os direitos dos cidadãos, que são a grande questão que é focada aqui, o direito a ter uma palavra, o direito a participar, o direito a ter mais canais alternativos, mais acessíveis, mais fáceis de conseguir aceder aos processos de decisão e ao poder político. O direito também de, ao fazer essas reivindicações, ao apresentar os seus pontos de vista, que lhe seja dada uma resposta. Tive hoje a oportunidade de falar com um aluno de mestrado que está a trabalhar, ou que, aliás, trabalhou com os orçamentos participativos de Lisboa, e diz que numa fase houve participação massiva das pessoas e depois as pessoas se aliaram. E uma das explicações para este alinhamento é precisamente porque não houve uma correspondência entre, por um lado, aquilo que as pessoas disseram e aquilo que ficou definido nesses orçamentos participativos e aquilo que foi depois a política seguida pela Câmara Municipal. Bem, por um lado, o direito dos cidadãos, por outro lado, questões de natureza institucional e que passam pela reforma do sistema eleitoral. Se nós queremos que os líderes políticos e o sistema político em geral funcionem de forma mais consonante com aquilo que são as aspirações e as preferências dos indivíduos, é preciso que o próprio sistema crie condições de uma ligação entre, por um lado, quem nos representa e, por outro lado, pelos representados, e claramente o nosso sistema eleitoral neste momento não fornece estes sistemas, mas para isso eu penso que o André está mais acreditado para falar sobre isto e creio que ele o referirá.
E, por último, um aspecto que não tem sido muito referido, mas que me parece igualmente importante, é que, para além de deveres, aliás, para além de direitos, os cidadãos têm também deveres. E, por vezes, isso é esquecido. O facto de haver instituições, aliás, de se criarem mecanismos de democracia participativa, não é sinónimo de que as pessoas vão participar. Eu recordo-me, na semana passada, uma senhora dizer que as pessoas não participavam porque não lhe era dado esse direito, não tinham condições. Isto não é inteiramente verdade. As pessoas, mesmo com condições para participar, nem sempre o fazem. E por isso, creio eu, foi isso que foi dito. Foi uma senhora na assistência. Mas qual? Não sei, não conheço a senhora. Foi alguém da assistência. Ok, mas terão a oportunidade de contestar aquilo que eu disse depois no final. Não foi o que eu entendi. De qualquer das formas, terão a oportunidade de contestar aquilo que eu estou a dizer. Perdi-me completamente. No entanto, relativamente... mas vou terminar porque também acho que já disse o essencial. Ainda relativamente a este último documento, tem as referências para o debate, algumas notas mais sucintas. Relativamente aos partidos políticos, é referido que deverá haver uma abertura, apesar de não termos o direito de ingerência sobre o funcionamento dos partidos, como é óbvio. Há recomendações aqui para uma abertura da participação dos cidadãos no sentido da constituição das listas de candidatos. É também normalmente apontado como também um contributo para a maior democracia do funcionamento dos partidos, a possibilidade dos cidadãos terem uma palavra a dizer na alteração dos estatutos partidários e, por outro lado, na construção dos próprios programas dos partidos, e que me parece que poderá fazer sentido. No entanto, mais uma vez, o PS, na década de 90, durante um período de tempo, abriu o funcionamento do partido à participação dos eleitores, e ao invés de determinadas decisões serem tomadas em sede de Congresso, passaram a ser em sede de Comissão Nacional, sendo que a Comissão Nacional era eleita por sufrágio direto dos militantes e, alegadamente, não funcionou precisamente por falta de envolvimento, tendo ficado apenas como medida que vigora ainda a eleição direta do secretário. Mais uma vez, tem a ver com a relação direitos-deveres. Não basta a concessão de direitos, há que também, da parte da cidadania, haver uma assunção dos seus deveres. E ainda, ponto 20, a questão da autogestão nas freguesias. Receio que tenha que haver um amadurecimento da cidadania para que isto funcione. Nem sempre as experiências de autogestão são bem-sucedidas, porque requerem precisamente que haja alguma maturação. De outra forma, o risco que se corre é que sejam aqueles, mais uma vez, com mais recursos e que normalmente têm mais acesso e que normalmente têm mais voz, aqueles que lideram estes processos. Sobre a comunicação social, um ponto que eu não vejo aqui completamente claro e que me parece fundamental é o direito, ou aliás, a obrigatoriedade do contraditório. A nossa entidade reguladora da comunicação tem andado preocupada com isto, embora o sucesso dessa preocupação possa ser contestável. No entanto, é um dos pontos que é recorrentemente apontado na literatura sobre a opinião pública válida para a construção de uma democracia mais participativa, é precisamente que os meios de comunicação forneçam informação, eu não diria neutral, mas que desse perspectivas alternativas, divergentes sobre as mesmas realidades, porque só temos acesso a uma parte da realidade, a uma versão da realidade, obviamente que a construção da nossa opinião está na sua raiz deturpada. Bem, basicamente é isto. Depois há umas questões que poderei falar depois, se ainda tiver oportunidade. Fundamentalmente é isto. Obrigada.